Olá, meus amores, tem alguém aí? Me atrasei hoje, né? Me atrasei hoje 3 minutinhos. Peço desculpas. Coisas do dia a dia, né? Mas simbora falar hoje do padrão 3, no que tange a medo da crítica. Cadê as carinhas lindas aí para poder nos acompanhar, crescermos juntos? Já entra o pessoal. Para quem tá chegando agora, a galerinha do Facebook já tá aqui atrelado, não acusa o número de visualização. Temos aqui presente também a galerinha do Periscope, em outro celular. Oi, Maria Luísa, amor, tudo bem, querida? Maria Luísa é muito minha amiga, hoje tá aí presente, né? Deve estar feliz. Hoje o amor da Maria Luísa chegou depois de meses, né? Tava viajando. O coração da Luísa hoje deve estar radiante. A Carlinha está presente. Carla maravilhosa, nossa coach maravilhosa, vai estar juntamente com a gente hoje. Beijo, Luísa. Marcar aqui um 10 até o pessoal chegar. A Carlinha tá falando que eu tô linda. Amo preto, Carla. Se eu pudesse, eu usaria todos os dias. E é uma cor ótima, né, nessa pandemia, né? Bom que emagrece a gente. Ah, Neuma, querida! Obrigada, meu amor, por dar esse presente pra mim, ter a sua presença novamente em nossa live. Já a Carlinha vai entrar. Gente, em respeito a quem entrou pontualmente, peço desculpas, tá? Porque eu entrei 3 minutos atrasado. E vamos começar, né? Em respeito a quem já chegou. Para quem puder, tem um aviãozinho aqui embaixo, ó. Manda um aviãozinho, uma espécie de uma setinha, e manda pros amigos, tá bom? A Luísa, tá linda sempre, mas hoje você tá diferente. Nada, são seus olhos. É igual eu falei, Maria Luísa hoje, o amor dela voltou. Tava meses fora. Tá mais do que nunca radiante, né, Maria Luísa? Mas obrigada pelo elogio. Vamos lá, né, gente? Então, olha só, estamos no nosso projeto, né, para discutir os padrões de sofrimento emocional. E eu convidei a Carla, essa coach maravilhosa que atualmente mora em Portugal, para poder contribuir com a gente, que ela tem um projeto lindo que chama-se Emagreça Sua Mente. É uma espécie de detox, né, para quem esteve com a gente esses dias sabe. E ela vai estar se apresentando novamente. E eu chamei para ela estar contribuindo com a gente com esse tema. Só um instantinho que eu tô resolvendo o negócio aqui. Só um minutinho. Então, aí esse projeto a gente dividiu em 4 blocos especificamente, né? Que é o medo do fracasso, o medo da rejeição, o medo da crítica e o medo do desconhecido. Já discorremos aqui, eu tenho uma colinha aqui, né, gente? Pra nada passar desapercebido, porque eu não sou boba, né? Já falamos no primeiro grupo, no sábado, sobre o medo do fracasso, que envolve na pessoa que está presa a esse tipo de emoção, né, o seu sistema de crença, que está preso ao seu sistema de crença, suas emoções. Falamos também do medo da rejeição ontem e hoje ficamos com o medo da crítica. Bom, para vocês saberem, para quem não entrou ontem na live nem no sábado, a gente sempre dá uma pequena introdução para vocês entenderem o assunto, né? O nosso cérebro, novamente, é bom a gente bater nessa tecla para ficar bem na nossa mente mesmo como funcionam as nossas emoções. O nosso cérebro, a gente tem um biógrafo, uma espécie de um biógrafo que registra toda a nossa história, né? E biógrafo, por que chama biógrafo, Michele? Tem aquela biografia de quando você lê um livro de alguém, biografia, então quer dizer, né? A história da pessoa. Então a gente tem um biógrafo no nosso cérebro que registra as nossas emoções. Mas como esse biógrafo já tem o próprio nome, que é o registro automático de memória, ele automaticamente registra as nossas memórias, né? Sendo elas ruins e sendo elas boas. Mas as nossas memórias, no total, no geral, elas são registradas a partir das nossas emoções. Ou seja, ficou registrado algum acontecimento conturbado, sofrido, então foi mediante as minhas emoções que eu externalizei naquele momento. Ficou registrado memórias boas, então são emoções que eu externalizei naquele momento, então ficou no meu registro automático de memória. E nós falamos aqui também que esse registro automático de memória, esse biógrafo, né, ele dá sempre um power a mais na nossa cabeça
no que tange aos acontecimentos traumáticos. Por quê? Porque são acontecimentos que ficaram registrados na nossa mente, né, de forma mais traumática, ou seja, então marca mais a gente. E a gente, com autoconhecimento, a gente tem que filtrar os pensamentos que vêm na nossa cabeça para que esses pensamentos traumáticos, eles não se repetem na nossa cabeça, para que a gente venha fluir de maneira mais harmoniosa, para que a gente seja capaz de intervir na nossa vida, seja autônoma, né, seja reflexiva. E a Carla já vai entrar aqui para ajudar a gente, porque hoje a gente vai falar do medo da crítica. Nós falamos aqui do medo do fracasso, que foi bem bacana, né? Falamos lá que o fracasso ele envolve a teimosia, a preguiça, né? A pessoa que está presa a esse tipo de emoção que foi registrada lá no cérebro, lá quando pequena ou depois de adulto, né? Por ter esse pau a mais no cérebro, a tendência é sempre repetir esse tipo de pensamento negativo. Então, se você não fizer o detox da sua mente, que é o projeto que a Carla oferece pra gente, que é o Emagreça Sua Mente, você vai ficar presa às suas emoções, tá certo? Porque foram feito o registro da sua memória através das suas emoções. Então é basicamente isso, falei, só para dar uma introdução para quem tá chegando agora. Ontem o pessoal falou que tinha 48 pessoas aqui na minha live, tá? Porque quem tá de fora consegue ver de fato quantas pessoas tem. Mas se tiver uma pessoa também na minha live, eu vou falar com o maior amor, com o maior carinho e respeito, porque a gente separou o material para falar diretamente ao seu coração, tá certo? As nossas postagens, tanto minha quanto da Carla, cada uma escolhida para tocar o mundo de vocês, tá certo? Para ajudar vocês a crescerem. E o legal dessa terapia é aquilo que eu falo, né? Uma faca de dois gumes, ela corta dos dois lados. Eu aprendo com vocês e vocês aprendem comigo. E cada vez que a gente se organiza para estar falando com vocês, o bacana da terapia é esse. E aí trabalha mais ainda na nossa vida, né? Porque a gente não é perfeito também. Então quem puder, manda aviãozinho e eu vou chamar aqui a Carla, que a Carlinha, ela é das minhas, ela adora falar, então ela deve estar muito ansiosa para entrar. Fazer uma transmissão ao vivo. Aqui, achei a Carlinha. Adoro colocar a Carla nas minhas lives, tem uma energia muito boa. Oxe, entrou hoje rápido novamente. Bora hoje falar com medo da crítica, né, amiga? Isso, vamos lá, vamos conversar. E se apresenta hoje novamente, porque tem gente nova aí, tem gente aqui do Facebook, pessoal do Periscope que eu coloquei associado. E ontem eu fiquei sabendo que deu 48 pessoas na nossa live, estou muito feliz. Mas é aquilo que eu acabei de falar, né? Tendo uma pessoa só pra gente também é importante, né, Carlinha? Porque o que a gente quer é tocar o mundo das pessoas, né? E uma pessoa transformada pra gente é tudo, né? Mas fica à vontade, meu amor. Olha, sobre a crítica, olha só que inteligente. Quando a gente fala crítica, olha como que a nossa mente é. A gente já leva para o lado negativo. Mas uma crítica, ela pode ser crescimento, né? Eu não sei Ó, se... agora eu vou começar já te criticando, seu crescimento. Você tem que se apresentar para o pessoal poder entrar lá na sua página e ver aquele projeto lindo seu, Emagreça Sua Mente. Ó, crítica construtiva. Gente, boa noite, gente linda. Meu nome é Carla Souza. Eu sou criadora do curso online Emagreça Sua Mente. O curso que, através do conteúdo e do exercício, vai permitir com que você viva consoante o seu eu mais autêntico. Ou seja, vida próspera, vida ideal. Na próxima sexta-feira, a gente está abrindo turma nova. Quem quiser entrar lá no treinamento, fala aqui com a Michele, que ela tá super conectada total com a gente. E vamos a isso, vamos à nossa melhor versão, vamos ao nosso eu mais autêntico, porque é puro poder, amor e alegria. Esteja atento, porque você vai ficar surpreendido com o resultado que você vai ter. Porque supera total aquele máximo que você acha que é possível alcançar. O universo surpreende total. Uhul! Então vamos lá, vamos falar de crítica. Olha só que inteligente, né? A nossa mente, ela mente. Porque quando a gente fala de crítica, automaticamente a gente já vai para uma crítica negativa. A gente já vê a palavra crítica num sentido, numa polaridade negativa, mas uma crítica, ela pode ser muito construtiva.
Não é verdade? Então, é muito importante que a gente analise qual é o tipo de crítica que a gente está recebendo para que a gente faça um filtro e a gente absorva aquilo que nos vai elevar e toda a crítica que é para denegrir, para humilhar, a gente põe de lado. A gente não permite que ela É, afete. deve É porque a gente fica muito presa àquela necessidade de ser amado, né, Carlinhos? Todos nós temos, né, aquela necessidade de ser amado, né? Então, por isso que a gente fica muito presa à crítica, É, né? Que soa como uma reprovação, né, pra gente, né? soa como uma reprovação. Michele, eu vou te contar. Quando, um determinado tempo atrás, me caiu uma ficha muito grande que a fórmula para o sucesso, eu não vou passar ela para você aqui agora, porque ela pode ser em várias variantes. Aham. Mas, se você quiser fracassar, é muito simples. É você querer agradar a todos, gregos e troianos, e nem o nosso mestre. Então, todo projeto que você for fazer, seja ele qual for, se você está vibrando no amor, se blinda das críticas negativas, porque elas vão vir. Nós não estamos imunes. Para isso, é necessário que a gente esteja muito ciente daquilo que a gente quer, que a gente esteja muito conectado com o eu mais autêntico, porque a gente fica mais forte, a gente fica mais determinado, com mais foco. E veja que essa necessidade de querer agradar a todos está sempre relacionada a baixa autoestima, né? Então, quanto mais elevada a autoestima, mais a gente fica firme da gente mesmo, mais a gente pensa, repensa sobre a crítica, por mais dura que seja, né? A gente meio que se transporta, né, para o passado, vamos dizer assim, a gente começa a fazer uma relação do quanto eu cresci, se realmente essa crítica também é pertinente ou não. Então, tudo está ligado ao seu crescimento, à sua autoestima. E quanto mais a autoestima está elevada, menos você dá poder ao outro, né, Carlinhos? Menos você dá importância a certas críticas, Exatamente. né? É porque você está muito conectado com você próprio e você vai atrair pessoas que também estão com a frequência alta. Então, automaticamente, o seu campo ele vai rejeitar essas críticas. Elas sempre vão vir, porque a gente tem que provar que está no caminho que a gente quer estar. Se tudo aquilo que a gente for fazer, a gente pratica do amor, porque no fundo é isso, Michele. Você, quando mencionou, sabe as palavras. Quando a gente dá importância à crítica negativa, destrutiva, o que é que a gente quer? A gente está carente de amor. E no fundo é isso. Nós somos seres que se a gente espremer, espremer e espremer, só sobra uma coisa, que é amor, né? Uhum. Segundo a tabela de consciência, a tabela que explica as emoções da consciência humana, a crítica, quando a gente está vibrando na crítica, o nosso campo eletromagnético ele está reprimido. Então a gente não é visto, não é acessado por pessoas que estão conquistando, que estão vibrando na alegria, que estão realizando sonhos. Aquelas pessoas que talvez é determinante para que você alcance o seu sucesso financeiro. A gente fica invisível, porque a gente está aqui na culpa. Elas estão aqui. E quando você fala de energia, é interessante também a gente se remeter também à polarização, no sentido de que tem três linhas, né? Vamos dizer assim, sempre na horizontal. Vamos supor que o meio é morno, né? E você tem o quente e o frio. Aquela pessoa que é sempre morna na vida, né? Apática, nunca faz nada diferente, ela sempre vai querer apagar o brilho do outro. Então, quando você escolhe de fato ou ser frio ou ser quente, de alguma forma você está polarizando. Então, você está escolhendo algum tipo de destaque, né? Então, isso incomoda as pessoas mornas. Eu achei muito interessante que hoje eu vi num grupo o rapaz colocando a diferença da barraquinha dele, de caldo, aqui no bairro, mostrando a diferenciação de quando ele tomou a iniciativa de colocar essa barraquinha antes da pandemia e depois da pandemia. Então, ele colocou assim, uma versão bem simples, porque ele teve a iniciativa, né, de fazer algo diferente. E, claro, obviamente que esse homem, por diversas vezes, ele foi criticado.
E se ele tivesse dado importância para essas críticas, ele não teria chegado onde chegou hoje. Aí você tem que ver hoje a barraquinha dele, a evolução, as coisas que ele colocou, as coisas que ele construiu. Então, assim, gente, sair mesmo do morno, né? Que é aquela posição, né, Carlinha? Que o pessoal não tá nem quente, nem frio, e é polarizar mesmo. E aí, a partir de hoje, qual polo que você vai escolher, né? É o morno ou o quente? É o quente ou é o frio? Então, ter alguma coisa ali já no que tange a iniciativa e acordar mesmo para a vida, né? Verdade. Porque crítica vai ter o tempo todo. Eu costumo dizer, Michele, que seja qual for o projeto que você for fazer, obviamente, do bem para o bem, que não é imoral, que não é ilegal e que não engorda, né? Ó, a gente mesmo aqui, a gente está no projeto, né? Tipo, claro que vai ter, rapidamente, Carlinhos, claro que vai ter gente que vai chegar aqui, pode escrever alguma coisa que não seja legal, mas, vamos supor, a pessoa gasta o tempo para dizer, eu não gostei de tal coisa, mas a pessoa também gasta tempo de escrever também, ao invés da pessoa sair daqui já que não gostou, é um exemplo, tá entendendo? A energia que a pessoa gasta, né? Para escrever, para criticar, mas ele mesmo não sai daquela linha, né? Que era o tempo dele gastar para poder ir até para outra live, para fazer uma outra coisa, mas ele gasta tempo criticando. E a gente teve a iniciativa desse projeto, então quer dizer, de alguma forma a gente está polarizando, né? De uma maneira positiva, né? Que é o fim. Então, é isso. Fala, amor, desculpa. Não, sem problema. Sempre que você for fazer algo para que você esteja, de certa forma, determinado e que não se deixe abalar tão facilmente pelas críticas destrutivas, faça algo que você vibre no amor, faça algo que você ame fazer. Porque só assim você vai conseguir atingir aquela máxima que as pessoas dizem assim: trabalhe mais em você próprio do que no seu trabalho. Porque o que é que você está praticando? É do amor. Algo que você está fazendo, seja uma missão, um propósito seu, e você vai estar feliz fazendo aquilo, independente do resultado atual ou não. Porque você está vibrando no amor. E o amor é a frequência que a lei do magnetismo opera atraindo dinheiro. Olha que ponto de vista interessante. Então, tudo aquilo que você faz com amor, para além de você estar mais blindado, você está mais direcionado, você não coloca foco nas críticas destrutivas, você consegue mais facilmente filtrar crítica construtiva. Para além disso, você vai estar feliz ao desenvolver o seu trabalho, o seu ganha-pão, o seu projeto, e você operando no amor, você atrai dinheiro. Simples assim. Quantas E pessoas... sempre se achar merecedora, né, Carlinha? Aquilo que você falou ontem, né? E se Como? achar merecedora. Não, E é isso aquilo que você falou ontem, aí... merecedora, né? Uhum. Isso aí tem que ser merecedora, aceitação, a lei do retorno vai operar através do merecimento, né? Do dar também sempre. Mas parece bobagem, Michele, mas quantas pessoas vivem toda uma vida trabalhando naquilo que elas não estão realizadas? E elas fazem apenas pelo dinheiro. Sendo que, olha só, se você trabalha naquilo que você ama, você tá no seu eu mais autêntico, você magnetiza muito mais dinheiro do que você pode imaginar. Você vai ser surpreendido total pelo universo, porque a frequência do amor magnetiza dinheiro. Por isso que muitas vezes acontece, e já aconteceu com alunas minhas do treinamento online Emagreça Sua Mente, onde elas magnetizam o seu par ideal. E através daí, uma metáfora, vem a galinha dos ovos de ouro. Uhum. E quando você fala dessa magnetização também, no sentido de que a pessoa que está bem em todos os aspectos, quer dizer, uma pessoa que se limpou mesmo, fez o detox da mente, né? Se livrou desses padrões
de sofrimento emocionais que foram registrados na memória, que é aquilo que nós falamos no início da live, né? Que são registrados através de emoções. Então, ressignificar mesmo as emoções, aquilo dentro de você, para que você venha se aproximar do seu eu de verdade, né, Carlinhos? Então, essa pessoa que se destaca, de fato, ela se livrou de todos esses padrões de sofrimento, todo esse trauma, de toda essa tortura psicológica e está mais próximo do eu. E o interessante também para as pessoas que estão aqui na live também é parar para pensar que o que o outro pensa de você e a crítica que o outro faz sobre você não te interessa. Na verdade, o pessoal fala assim, mas não me interessa, tá falando de mim? Sim, não te interessa, porque é no sentido assim, parece grosseiro, mas não é. Porque o que está na cabeça do outro, você não controla, né, Carlinha? Na verdade, você tem que controlar a sua mente, para você estar preparada para receber qualquer crítica, né? Porque a vida é isso, é cheia de desafio, então a gente tem que estar preparado. Então, o que o outro faz, a gente não controla, a gente controla a nossa mente, a gente melhora a nossa mente, né, Eu Carlinha? tenho o poder de controlar em manter minha frequência alta, em me afastar do crítico destrutivo e continuar com meu propósito. Esse controle eu tenho. O controle do outro eu não tenho. Nós não podemos operar, tá certo? Mas é importante saber, Michele, que não é verdade. Porque essa pessoa está falando consoante a realidade dela, as frustrações dela, as crenças dela. De certa forma, é verdade. Para ela. Para mim, É. não. Eu atuo consoante as minhas crenças, as minhas Uhum. memórias. Isso vai distinguir por que que uma pizzaria dá tão certo, faz fila, e outra fale, Uhum. energeticamente falando. Nada mais é do que a projeção, né? É igual o preconceito, a crítica, vamos dar um exemplo, preconceito, né? Ou seja, a pessoa projeta aquilo que está dentro dela. Mas se você fala que o outro falando aqui, tá, gente? Pois que ocorre. Falar que o outro é macaco, falar que o outro é gordo, inferir algumas coisas assim não legais, o que acontece? É uma projeção da pessoa, né? É saber que você que está recebendo aquela crítica destrutiva, que você que está sendo alvo de preconceito, na verdade você a gente chama de transeunte, né? É aquele que passa, é o mero passante. A verdade é a pessoa está falando dela mesma, ela conhece a ela mesma, então ela projeta em você isso mesmo que você falou. Você levou o pensamento, eu ia falar disso agora. A conexão. Então a pessoa projeta mesmo suas angústias, seus anseios em cima da outra pessoa. Então, se você não tiver magnetizada, selada, igual a Carla está falando, se você não tiver preparado, não tiver com a autoestima elevada, ter o autoconhecimento reativado dentro de você, aí babou-se. Aí o outro vai só projetar lixo, né? O lixo dele em você e você vai ficar só recebendo. Exatamente. Só recebendo. Dá um exemplo, Michele. Principalmente aqui em Portugal, que é um país onde as pessoas culturalmente são mais fechadas que a gente brasileiro, né? Então, se você, por infelicidade, está passando por um momento de desafio, está chateada, está na raiva, na tristeza, enfim, acontece, são dias. Você sai de casa e alguém olha para você e dá uma risada, facilmente você pensa que aquela pessoa está te esnobando, tá debochando de você. E se você tá alegre, no amor, na gratidão, e desce, sai de casa e a pessoa ri pra você, você ri pra ela e diz bom dia. Carla é ótima. Ó, até vibrei, Incrível, né? né? Tão Muito espontâneo que eu mágico. Por quê? Porque são os meus óculos. Eu vou sim. reaccionar, eu vou enxergar no outro o que tá em mim. Lentes internas, né, o Carlinha? Diz que aquele ditado, né? Pedro fala de João, né? Eu entendo mais sobre Pedro do que João, quando Pedro fala de João. Então, não é de João que se fala, é o Pedro que fala dele mesmo. Então, você se Bingo. entende mais de quem está falando, de quem está falando, né? Que É massa. complicado. Então, a gente tem que Me analisar essas coisas. permite fazer uma observação, porque a gente tem uma aula no treinamento, no Emagreça Sua Mente, que a gente fala de como que a gente fica quando expande nossa consciência. Então, a gente passa a ter uma mentalidade quântica.
E uma das coisas que a gente pratica é mesmo isso que você falou. Quando você vê uma pessoa falando mal da outra, você está analisando ela, Uhum. né? Facilmente as Uhum. pessoas iam colocar foco no falado e não no falante, né? E a gente já pensa, nossa, ela fala, olha o que é que ela está falando do outro. Então a gente já passa a entender mais sobre essa pessoa que está falando. Uma ótima observação sua, Michele. Eu, às vezes, eu fico aqui retomando aqui na minha escolinha, porque assim, tem uma pauta, né? Até para, em respeito mesmo ao pessoal que está aqui, para não passar nada desapercebido, porque são detalhes que às vezes a gente fica na correria e a gente não se atenta, né? A gente não lembra, né? E é importante a gente falar. E aí eu coloquei aqui que o interessante é que aquela pessoa que sempre tem, assim, tem se portado muito com a crítica, é uma pessoa também que muito se julga, né? Se auto-julga. Então, se é uma pessoa assim que está mais relaxada, aquela pessoa que não está preocupada com julgamentos internos, se ela é boa o suficiente, se ela está vibrando legal. Então, a pessoa não vai se importar com a crítica do outro porque ela está bem com ela mesma, então ela não se julga tanto naquele momento, ela se permite errar também. Né? Então veja que é uma dinâmica, né? Você se importa muito com a crítica do outro porque você automaticamente se julga muito. Claro e assim, que tem crítica que a gente não é ser hipócrita porque tem crítica que a gente pode até levar a pessoa à delegacia, no sentido assim, né? Se atentar muito contra a sua honra, te injuriar, aqueles crimes que nós sabemos que tem, né, no Código Penal, né? De difamação, injúria, tem coisas que realmente é pesado. Mas, assim, no dia a dia em si, é você não se importar mesmo com a crítica, né? Então, quer dizer, você está desprendida de qualquer julgamento, né? Você pouco se julga, você se permite errar. E isso é o legal também. Um exemplo pessoal meu, o quanto eu fui criticada por tudo isso, por todo esse projeto, pelo curso online, por tudo isso. Porque, Michelle, eu sou formada em Direito. Eu fiz minha faculdade aqui em Portugal. Então, eu tenho o meu curso de Direito, eu tenho o meu mestrado em Ciências Jurídicas, ao qual, afortunadamente, eu fui aprovada com distinção, contando que eu sou uma brasileira em Portugal, e pesa. E eu tenho uma pós-graduação em Direito Fiscal. Então, obviamente, para as pessoas que estão mais próximas, de repente ver um curso online com Emagreça Sua Mente, como assim? E a crítica, ela também acontece numa forma de nos proteger. Esse tipo de Sim. crítica, elas são feitas por as pessoas que nos amam. Por exemplo, minha mãe e meu pai. Eu fui muito criticada. E o que foi que me manteve nessa jornada, nesse propósito? Você tá vendo? Eu tô aqui com você, Michele. Eu não vejo hora. Eu não tenho sede. Eu tô muito feliz. Também. Tu tá entendendo, Michele? Então eu fui me observando. Aí eu passei numa autoanálise, numa análise da minha consciência, como que o meu corpo responde quando eu volto a pegar os meus livros de direito, quando eu me vejo no escritório de advocacia. Ai, era pesado, Michele. Eu sei que perante a sociedade, que eu estaria agradando muito mais minha mãe e meu pai se eu tivesse prestando um concurso público. Ou se eu tivesse num tribunal defendendo uma causa. E tá tudo certo. Mas essa é a visão deles. Eu que sei como que eu sou feliz. Sou eu que sinto bater do meu coração. Por mais que seja minha mãe e meu pai. E por mais que eles quiseram me criticar no sentido de me proteger, querendo me chamar para a realidade. Quando a gente faz com amor, a gente se mantém. Tô eu aqui. É verdade. E sobre crítica também de pai e mãe, uma das deixas que eu ia falar é sobre isso, no sentido de que às vezes aquela pessoa dá muita vazão para a crítica, porque às vezes também foi criado daquela forma, né? É sempre dar, olha, você tem que saber o que o vizinho vai pensar de você, o que fulano vai falar de você. Então, às vezes também está incutida o tipo de educação.
Agora, fazendo um adendo que você falou, de você deixar um pouquinho de lado a carreira jurídica e, como se diz, aprofundar mais nesse olhar mais humanístico, eu acho isso muito bacana, porque, veja bem, realmente é um ambiente muito pesado, né? E é tão pesado que hoje em dia o direito trouxe a proposta, na verdade trouxe não, eles estão estudando a proposta de levar a constelação familiar para dentro do direito, para algumas áreas, né? Para assim, para humanizar o direito, de tão pesado que ele é, né? Ele é visto como um número mesmo de clientes e não como pessoas, né? É igual uma pessoa uma vez virou para mim e falou assim: tá, agora virou blogueirinha, porque tá deixando o direito, a tal coisa de lado, a terapia. Não, ser blogueirinha, no sentido da gente começar esse tipo de projeto, é muito louvável. E eu estimulo as minhas colegas a realmente falar com o público. Por quê? Porque a gente está falando de crítica, né? Crítica vem. Mas estar aqui com vocês, sendo blogueirinha, me permite também ter esse tipo de crescimento que a Carla está tendo, né? Essa aproximação com o público, com as pessoas, é uma aproximação consigo mesmo, ter um encontro com a gente mesmo. Porque, por exemplo, o direito ele leva muito em consideração o número de clientes, vamos supor, né, gente? Mas não, a gente está aqui entendendo, até mesmo para inferir lá na frente, nas outras coisas que a gente faz, que a gente não tem que levar somente em consideração o número de cliente ou de paciente, mas sim porque são pessoas. Então, é uma abordagem também que ajuda a gente a humanizar, né? A gente se humanizar. Então, realmente, tem crítica que é construtiva, né, para acolher a gente, para proteger a gente. Mas tudo também tem o seu limite para a gente ver o que está também prejudicando, o que está tirando da gente, o que está impedindo da gente evoluir. Porque, veja bem, você está aí, mas você está evoluindo como pessoa, né? Não, Então, é. o que o outro está pensando, então o que o outro está pensando, de fato, por mais que queira o nosso bem, desculpa o grosso modo de falar, mas assim, não nos interessa, né? No sentido assim, a gente não controla o que de fato o outro está pensando, mesmo que seja para nos proteger. Então, o que importa mesmo é o que a gente pensa e quer, né, pra gente. É, e que Então, não, as pessoas compram resultado, né, Michelle? uhum, Então, a gente, quando começa algo novo, a gente não tem o resultado, a gente tem inspirações. Então, fica mais desafiante. Mas a gente sabe que uma forma de liderar é através do exemplo, e quando a gente faz e a gente dá conteúdo e a gente honra com aquilo que tem que ser feito, o resultado vem. Não tem erro. O que a gente não pode é querer plantar maçã e colher limão. Não, não tem como. E uma adenda, se eu tivesse que fazer um curso hoje, eu faria novamente direito. Olha que interessante, Michele, são 9 os arquétipos que gerem todo esse universo. A primeira emanação foram 9 arquétipos. Aí tem o arquétipo do amor, tem o arquétipo dos artistas, tem o arquétipo da justiça. Tem pessoas que vivem 2 arquétipos, mas uma forma de você analisar qual o arquétipo que você vive é você ver sua história e como que te trouxe até hoje. Então, numa mentoria com a Amit Gosman, ele disse que quem está no arquétipo da justiça, facilmente, quem é regido pelo arquétipo da justiça, facilmente fez direito. Mas quem fez direito hoje, na atualidade, e expandiu a consciência, não trabalha na área. Olha só que interessante. E é muito envolvido com as leis da vida. E mais uma coisa, semelhante atrai semelhante. Gente, eu não conheço a Michele pessoalmente. A gente se conhece aqui no online. Ela, verdade. terapeuta e jurídica. Olha só. Coadunou, né, o pensamento, né? Acabou batendo. Semelhante, E semelhante. É muito engraçado, é muito verdade tudo isso. E quando a gente fala de opinião alheia, a gente tem que ter muita certeza daquilo que a gente quer, porque cada cabeça é uma sentença.
Agora você imagina, a pessoa, eu vou levar em consideração porque fulano pensa A de mim, fulano pensa B, fulano pensa C. Então quer dizer então, que se a cada 5 minutos você vai mudar em respeito a você? Entendeu? Então, crítica vem de cada cabeça é uma sentença. Então, eu vou mudar o que eu sinto, o que eu quero, né, ô Carlinha, em decorrência às críticas, então é parar mesmo para pensar e fortalecer a mente, Verdade. né? E essa relação de, de você não dar certa importância também está relacionado ao seu valor. Será que você dá realmente o valor, né? Para poder chegar nesse seu eu de verdade, parar para pensar quem de fato você é? Quer falar mais alguma coisa, Carlinha? Fala aí pra gente. Me diga você, alguma pergunta Então é entender para que você ninguém. seguir o vosso Então é coração? entender assim que ninguém também derruba ninguém de uma hora para outra com a crítica, né? Então, ou seja, se veio uma crítica para você e você achou que você se derrubou por conta dessa crítica, é porque de fato você já vinha se derrubando, né? Então aquilo foi só, na verdade, um gatilho, né? E não levar então em consideração aquela crítica de fato. Então, se você se derrubou de fato por conta daquela crítica, é porque você foi se derrubando com o tempo. E você sempre analisar o seu histórico de vida, o que você evoluiu, quem você é de fato, que aí você retorna, né, a sua existência, o seu eu, né, de fato, aí você meio que dança menos na dança das cadeiras aí, não fica muito jogada à mercê das consciências por aí, né? Consciência não, cabeças, né? Porque um ser consciente não julga o outro, né? Ele toma para si a verdade dele para ele mesmo. Ele para até para pensar naquela coisa, tem até aquele pensamento do outro, mas ele não se dá o trabalho de jogar aquele veneno, vamos dizer assim, né? Aquela faísca no outro, Verdade. né? Ele passa para ele. E mais o que eu posso dizer que quer falar mais alguma coisa sobre estar morno, estar frio, Carlinha? Quente, sobre Eu sobre o expor. quente e o frio, né? Ou seja, luz e escuridão. É assim, escuridão, toda e qual for, se dissipa com luz. Como é que a gente se ilumina? É a gente se conectando com o nosso eu mais autêntico, com a nossa centelha divina, com o bem. E não queira apenas elogios. Eu vou dar um exemplo para vocês que é muito engraçado e eu uso essa metáfora para explicar como quem está embaixo na escuridão quer apagar quem tem luz, certo? É a mesma coisa quando você começa a fazer uma dieta que você não quer comer, mas é uma coisa extraordinária. Vem gente de não sei da onde para dizer para tu comer. Come só um pouquinho, come agora, come só um pouquinho. Come, que tá delicioso, mas só sossega quando você escorrega. Pronto, aí você trai a si próprio pela tentação alheia. Veja bem. Outra forma é quando você diz assim: olha, eu não quero beber, eu não vou tomar álcool, eu tô super conectada essa semana, levando minha frequência. Ah, mas é só um pouquinho de vinho. Porque hoje é dia de comemorar. Mas eu comemoro muito sem beber. Ah, mas essa pessoa, ela vai fazer o que for para te tirar do teu foco e você tomar um golinho de álcool. Ai, como ela vai ficar feliz. Da mesma forma são as pessoas que estão na escuridão. Se você parar para pensar, Michelle, eu te fechar num quarto escuro e de repente eu abrir com aquele raio de sol, vai doer em você. Nosso dói. Assim é. Nós que somos luz, a gente ofusca quem tá na raiva, na tristeza, eles não ficam felizes. E automaticamente, quanto mais você se mantém nesse caminho da iluminação, mais resultado você tem na sua vida prática. Você fica mais bonita, mais jovem, você tem mais roupas, você sai para jantar, você ganha mais dinheiro,
Você é amada, você tem mais amigas. As pessoas querem estar do seu lado simplesmente por você ser quem você é. Quem está na escuridão não gosta. Então, isso de Mas negativo e no ter você é positivo, no sentido de você se permitir também errar, né? Por isso que você é o que você é. Então, você se critica pouco, você espera pouco da crítica, porque você se permite errar também. Então, logo você é de forma espontânea aquela pessoa, né? Por isso que a pessoa fala assim, aquela pessoa é gostosa de se ter ao lado, né? Aquela pessoa que vive mesmo a sua essência, né? verdade. Isso, é mesmo isso, Michele, mesmo isso. E enquanto ao morno, minha gente, eu associo muito o morno à zona de conforto. E eu simplesmente, isso não existe. Zona de conforto não existe, isso é uma mentira que nos contam para não deixar na Matrix, para nos deixarem ser controlados. Porque tudo é movimento, ou para cima ou para baixo, assim é. Então, sempre que você disser, eu vou ficar aqui quietinho, nem para cima nem para baixo, você está caindo. E pior, sem sentir. Então, quando você acordar, vai estar lá no fundo do poço e dói muito. Então, não tem de morno, não tem de zona de conforto. Eu falo, Michele, por mim própria, porque foi querendo me manter na zona de conforto que tudo isso apareceu na minha vida. Porque eu estava caindo e eu não sabia. Eu acreditava na. E olha, aí e não saber, esse é o pior. Né? Carla, um exemplo para dar, assim, a forma de você enxergar uma crítica, assim, no sentido de ilustrar, eu estava pensando aqui para dar um exemplo, assim, sabe? Por exemplo, dois irmãos gêmeos, que são gêmeos da mesma placenta, é o exemplo, tá, gente? Só para vocês dimensionarem a importância que você dá à crítica. Um exemplo, dois irmãos gêmeos, vindo da mesma placenta, da mesma mãe, do mesmo ambiente, da mesma família. Um pai uma vez colocou os dois de castigo, um exemplo, João e Maria, e falou que é para só ficar no quarto. Maria, com aquela crítica, se trancou, chorou o dia todo. João não, sentou, ligou a TV e se divertiu. Então, assim, o que você faz com a crítica? Tem muito a ver com as suas lentes internas, né? Então, é muito individual. Veja que são dois gêmeos, veja que são pessoas, embora seja da mesma placenta, mas são pessoas diferentes. Então, como que você infere a crítica? Né? Um exemplo, se para ilustrar, É. né? Que é, vamos supor que esse castigo do pai seja a crítica, né? Então, como que você vê frente a isso, né? Você vê, interessante, João escolheu se divertir, ligar a TV, né? E Maria chorar, porque Maria se julgava muito, né? Queria ser perfeita, queria sair para brincar, queria nas condições dela. E João não. Ele se apropriou daquela realidade ali do momento e se divertiu. Então é isso, é se desprender de todo julgamento, de toda crítica e procurar ser feliz. Né, Carlinha? Isso mesmo. É Um exemplo, encontrar amor. prosperidade na sua vida do jeito que ela tá agora. Encontra prosperidade, encontra coisas para você entender que você é próspero do jeito que ela tá agora. Não queira mudar. E quanto mais você vai encontrando prosperidade, mais prosperidade vem até você. Qual é o sentimento que você emana? Prosperidade. O que é que o universo vai te dar através de pessoas e circunstâncias? Prosperidade. Um outro exemplo também de você saber se você dá valor à crítica ou não, é um exemplo muito comum, né? Tem muita gente que às vezes, mulheres, por exemplo, vai comprar uma roupa, quer levar uma amiga, né, junto, né? Para poder dizer se aquela roupa é boa ou não. Ou seja, se você levar aquela amiga que, ao seu ver, ela te dá um pontuamento, faz aquela inferência, te dá um insight se aquilo é legal ou não, segundo a você, e sendo que era você que tinha que dizer, você mesmo, se aquela roupa é boa ou não. Um exemplo disso é você levar aquela pessoa para dizer o que está legal em você. Então, muitas das vezes as pessoas fazem esse tipo de exercício, né, de forma inconsciente, é levar o outro para decidir por ele, porque tem tanto medo da crítica que quer levar o chaveirinho, né, vamos dizer assim, ao lado. Só que não, é aprender mesmo, é um exercício, né, Carla? É você
escolher por você mesmo, se julgar menos, preparar a sua autoestima, porque é uma evolução, uma construção, aquilo que nós falamos ontem, não é repetindo, não é de um dia para o outro, é repensar sobre, é autoconhecimento, que é a chave do pessoal e do profissional. Então, vejo que o autoconhecimento é tudo, né, Carlinha? Michele, antes de, se você me permite, eu quero só aqui fazer um parágrafo antes de ir embora, porque foi Não, pera, muito. já vai ser mais junto, porque eu só vou fazer as perguntas e vou embora também, porque Tá, hoje o tema permitiu construir muito em pouquinho tempo. pronto. Hoje eu tive o feedback de uma Aham. pessoa, uma mulher maravilha, né? Uma seguidora, que está fazendo a reprogramação mental que eu coloquei lá no canal do YouTube. E ela disse que está se superando de uma forma incrível. É muito incrível, porque essa frequência, essa reprogramação mental, Michelle, ela está numa frequência muito alta de amor próprio. E então, facilmente as pessoas querem estar com você. Você se torna essa pessoa atrativa. E ela disse assim: nossa, mas que engraçado, eu tô sendo muito mais elogiada, eu tô me superando, eu tô muito grata com a sua reprogramação mental. E é isso. É uma forma da gente repetidamente focar na gente. Uma das ferramentas é a reprogramação mental. Então, se por eventualidade te fizer sentido, ou quem tá aqui na live, tá lá no canal. O link, Michele, tá na bio do meu Instagram. É só clicar lá e já Eu vou sai. copiar e vou colocar na minha bio também, viu? Bota um fone de ouvido e relaxa. A sua frequência, E, ela vai disparar, Michele. e essa energia que você está falando dela está emanando esse período que ela escolheu melhorar, eu acredito muito. É. Porque também a pessoa fica tão desprendida de qualquer julgamento, disso que a gente está falando, né? De dar importância crítica ao outro, mas sim se desenvolver. Um exemplo disso é uma amizade. Já viu aquela pessoa que sempre tem opinião de tudo no sentido de julgamento? Você fica presa àquela amizade no sentido de que você não relaxa, você fica presa também à crítica. Agora veja bem a diferença de uma pessoa gostosa de se ter por perto, aquela pessoa que não julga, não se preocupa em criticar. Então você acaba sendo mais você nesse tipo de relação, é um exemplo, né? E a própria pessoa. Então, o próprio julgamento, né, ele está entrelaçado com a crítica. Então, a pessoa menos se julga também. É uma coisa muito interessante. Carla, você tem que ir lá, que você falou? Então, eu vou esperar as perguntas e vamos lá juntas. Ah, então, a gente então aqui está traçando um projeto para quem, né, chegou agora há pouco, que a gente está discorrendo aqui os medos, que é o medo do fracasso, medo da rejeição, da crítica e do desconhecido. Que tem em comum aqui é o medo, né, que são as inferências que a gente faz do falta de controle das nossas emoções, ligada às internalizações das nossas emoções de forma reativa, de forma negativa. Então, para cada bloco, para cada padrão, gente, a gente tem uma discorrência aqui de perguntas para ver se você, de fato, permite aquele padrão no momento. Ontem nós trabalhamos o medo da rejeição, fizemos, né, Carlinha, um tipo de pergunta. Hoje é outro tipo de pergunta. E o que você desenvolve você tendo o medo da crítica dentro de você? Ou seja, para quem chegou agora, a crítica soa para qualquer um como reprovação. Então, quanto mais você se fortalece, aquilo que a Carla falou, menos você vai ligar para a crítica, menos você vai ligar aos julgamentos e mais você vai viver com qualidade. Mas se você estiver presa ainda à crítica, você desenvolve de forma inconsciente. Tem uma cola aqui porque é uma tabela. Você tem a oscilação de humor, querendo ou não, porque você quer agradar o outro e consegue não se agradar, você fica presa à crítica e julgamentos. Você acaba manipulando também as situações, porque você fica presa também a julgamentos. Você se torna intolerante, de forma reativa você tem a raiva, né? Porque você não consegue controlar essas críticas, porque ao mesmo tempo que você critica a si mesmo, ao outro, porque você faz uma projeção, então você tem uma raiva excessiva quanto a isso. Você criticando também ao outro e tendo medo da crítica, já que é uma projeção para lá e para cá, você também gera uma competição também. E vamos para a pergunta para ver se o pessoal se enquadra
dentre 8 perguntas. Se você responder 3, então você, de forma inconsciente, está dentro do padrão de medo da crítica. Então, é trabalhar isso de forma contrária. Faço muitas coisas e o dinheiro entra, mas quando percebo, o dinheiro sai sem eu perceber. 2, sou intenso e sujeito a oscilações. Aquilo que nós falamos. 3, tento impor minhas ideias, mesmo que inconveniente. Quase sempre. 4, gosto de me relacionar com pessoas inteligentes, ativas e gerar novas ideias. 5, problema digestório. Esse problema digestório é por conta das raivas, né? Porque está interligado. Porque quanto mais julgamento eu faço de mim e do outro, mais o estresse eleva, mais eu tenho cortisol, mais eu adoeço as minhas células e mando também coisas negativas, químicas negativas para o problema, para o aparelho digestório e tudo mais. Então, tá ligado também a azia, gastrite, refluxo, intolerância alimentar, doenças inflamatórias, por conta também do estresse, porque eu não consigo controlar o outro, nem a mim mesmo, porque eu tô presa às críticas. E se eu tô presa à crítica, também é uma coisa muito interessante, e a tendência também é ter bruxismo, porque eu fico tensa, eu quero muito agradar o outro, né? Eu dou valor às críticas, eu tenho medo da crítica. Então, muita gente também sofre de bruxismo, que é o ranger de dente, ou tensiona o dente durante a noite, que é a hora que você descarrega tudo ali na sua mandíbula. É muito interessante o pessoal também pesquisar sobre isso, tá? 6, sofro de estresse, instabilidade, intolerância, raiva, reclamo muito, critico demais. 7, no trabalho, busco movimento e crescimento, sou intenso, faço várias coisas ao mesmo tempo, tenho um ritmo acelerado, mas não gosto de receber ordens. 8, o ralo de energia. Quanto ao ralo de energia, tenho clareza do que eu quero, mas não gosto de planejar. Então, é muito interessante. Para aqueles que se enquadraram 3 tipos de perguntas, já está mais ou menos inconsciente ali dentro do medo da crítica. E é só agir de forma inversa, né, Carlinhos? Para quebrar com o protocolo, né? Aquilo que você falou, né? Da reprogramação, não é mesmo? Tal. Então, levando sempre em consideração, só para finalizar, e a Carlinha vai fazer as considerações dela finais, né, Carlinha? Só para finalizar, porque eu adoro essa abordagem de John Woo, que a gente era um papel em vazio, né, uma folha em branco, e com o tempo foram impressas na gente emoções, sendo elas negativas e positivas, e daqui sai o nosso registro de memória. Então, essa reprogramação que a Carlinha está supondo no projeto dela Emagreça Sua Mente, que é, na verdade, um detox da mente, é fazer uma reprogramação dessas emoções para que você tenha um registro positivo nos seus pensamentos. Né, ô Carlinha? E você quer falar mais alguma coisa para a gente poder Eu encerrar? quero pedir, aconselhar, enfim. E falando para mim própria também, porque o bom é que a gente faz as lives é que a gente se olha ao falar. Sim. Por favor, sejam vocês próprios. Não há melhor coisa nesse mundo do que você viver a sua vida sendo você. Tá bom? Bom, Então, eu que agradeço, tá, Carlinha? Beijo, amor. beijo. Vai poder... Eu continuo aqui para dar um cheiro em todos vocês. Beijo, Carlinha. Amanhã a Carla vai estar aqui com a gente às 19 horas falando sobre medo do desconhecido. E vamos abordar alguma coisa sobre a pandemia, porque é uma coisa que realmente é desconhecida e a gente foge do nosso controle, né? Vamos estar abordando alguma coisa sobre isso amanhã. Beijo, gratidão, meu amor. Beijo. Tchau. Pessoal, foi isso. Quero agradecer a todos, tá? A Carlinha também, nossa convidada especial. Espero que vocês tenham gostado, tá certo? Hoje foi mais curtinho porque o medo da crítica traz poucas abordagens para a gente, mas é meramente isso, tá bom? O medo da crítica está ligado, querendo ou não, à reprovação. A gente leva como consideração, para quem não tem autoconhecimento suficiente, como reprovação, como se alguém estivesse criticando. Né? Então, a gente trabalhar isso e fortalecer, porque quando as críticas vierem, a gente está fortalecido e saber inferir, até mesmo olhando o nosso crescimento, a gente vai fazer essa comparação e a gente vai se fortalecendo, sabendo distinguir se essa crítica
veio como termômetro para nos mostrar que de fato a gente está dando fruto e estão nos criticando, ou se é aquela crítica que a gente tem que parar, tem que centralizar e tem que pensar sobre, porque também nos serve também como aprendizado, como a Carla falou. Então são várias críticas, então é saber se conhecer para que você tenha o termômetro certo para julgar cada crítica. Tá certo? Então, amanhã às 19 horas estaremos aqui novamente para falar sobre o medo do desconhecido. Vamos estar abordando aqui um pouco também sobre síndrome do pânico um pouquinho, já que a gente está falando do medo desconhecido, a gente pode dar uma pincelada também sobre isso. Em decorrência, a pandemia que está aí é algo que está fora da gente e a gente não controla, mas a gente controla a gente mesmo e sempre está ciente disso para que a gente tenha uma vida em paz, tá bom, meus amores? Vocês querem falar alguma coisa? Quero agradecer aqui ao celular associado aqui que está ao lado do pessoal do Facebook. Um beijo, um grande abraço, o pessoal do Periscope também, e aqueles que estão aqui no Instagram, meu muito obrigada, tá certo? Então amanhã às 19 horas, novamente, com a coach maravilhosa Carla. Alguém quer falar alguma coisa? Quero agradecer aqui a presença de todos. Vamos ver quem é que está aqui? Quem passou por aqui? O Reinaldo, a Maria Eduarda, a Cris, o Rafael, o Lucas, a Eliane, a minha mãe, beijo, a Neuma, que veio do Instagram da Carla, maravilhosa também, muito obrigada. O Jorge, a Lívia, a Laisa, mas quem é a Luísa também que esteve com a gente, a Camila, o Desafio, o Fernando Caneto, o Rodrigo, a Crisca, a Gabriela, a Jana, a Souza, o Rafael, meu marido, muito obrigada. O Leonardo, o Pedro, Dinéia, Sônia, a Tamires, a Catarina. Tá certo? Obrigada, fiquem com Deus e bora crescer juntos, né? Peço também que vocês vejam as minhas postagens também que são selecionadas uma por uma, a fim de tocar o mundo de vocês, tá bom? Com autoconhecimento, muito aprendizado. E lembrando que sempre, a cada live, eu aprendo também com vocês, tá bom? Beijo, meus amores. Fiquem com Deus. Amei esse encontro. Beijo.